Você já parou para pensar que o seu corpo é espiritual? A maioria das pessoas acha que Deus se importa simplesmente com a sua alma, mas a Bíblia ela mostra outra coisa. Você hoje vai entender que o seu corpo ele também é parte do plano de Deus. E como isso muda tudo na sua caminhada cristã. Fala pessoal, aqui é o Thiago e eu estou fazendo essa série aqui no canal sobre teologia do corpo. Assim, talvez eu fique só nesse tema pelos próximos meses aí no canal. Até porque eu procurei bastante sobre isso aqui no YouTube e eu não achei muita coisa. Porque a maioria das pessoas elas entram nessa parte da teologia do corpo falando mais sobre a sexualidade e quase nada sobre exercício. Mas porque a maioria não tem a formação que eu tenho. Então, eu estou aqui para ajudar vocês nessa jornada de você entender como é que o seu corpo comunica a verdade que você acredita e por que que isso é importante para a sua vida. Então, em primeiro lugar, o corpo ele foi criado por Deus e ele é bom. Isso está muito claro lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 até o versículo 31, onde Moisés está escrevendo ali, Deus viu que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Ou seja, o corpo ele não é um erro ou um obstáculo, ele é parte da criação boa de Deus. No começo Deus criou o homem lá do pó da terra e ele criou, ele não fez uma alma flutuante, ele fez um corpo, um fôlego de vida. Ele, quando viu o ser humano completo, ele disse, isso aqui é muito bom. Então, o seu corpo ele não é desconexo da sua alma. Você é corpo e é alma também, entende? Você é uma coisa só, você não é separado. Apesar de que pensa que são dimensões diferentes aí, como se fossem planos de existência de um mesmo ser. Isso aí eu vou deixar para os professores de física aí. Então, em segundo lugar, o corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, isso é muito claro lá em 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo 19 e 20. Vou pegar aqui na minha Bíblia, filamente. Vou deixar o link na descrição, que essa Bíblia aqui eu já falei para vocês. Tem um review aqui no canal. Sensacional essa Bíblia aqui, é uma Bíblia de estudo. E aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo está falando assim, ó. Vocês não sabem que o corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, também muita gente acha que cuidar do corpo é vaidade, simplesmente. Como eu já falei em outro vídeo também, que eu não gosto de academia, justamente porque as pessoas, a maioria está ali simplesmente para conseguir um shape pelo shape, o que não tem sentido nenhum, de fato. Mas cuidar do corpo não é simplesmente vaidade, tá? O que as pessoas fazem lá é um negócio completamente diferente e desconexo, até porque não dá para exigir de uma pessoa que não acredita nas verdades que a gente acredita no comportamento de quem crê nessas verdades, entende? Mas Paulo ele fala, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Isso muda completamente a nossa visão sobre o corpo, não é sobre cuidar do corpo, não é simplesmente sobre estética, é sobre adoração. O que você faz com o seu corpo mostra a quem o seu corpo pertence. E o seu corpo, ele pertence a Deus. Pertence, como esse versículo aqui que Paulo fala, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo e habita em vocês. E ele foi dado por Deus para você. Entendeu? Você é simplesmente um mordomo do corpo que Deus te deu. Entendeu? Você não é dono do seu corpo. Deus é dono do seu corpo. Por isso, você precisa cuidar desse patrimônio que Deus te deu, que é esse corpo físico aí. Em terceiro lugar, o culto cristão ele envolve o corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Você deve lembrar desse versículo que você deve ter decorado lá na EBD quando era pirralho, mas Paulo ele diz que o
culto racional ele é vivido no corpo. Decisões, hábitos, sacrifícios físicos aqui a gente está falando. Você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Não é apresentar a sua alma simplesmente, é apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o corpo como um sacrifício não é só ir à igreja, não é simplesmente você sentar lá, esquentar o banco e ir embora. Primeiro, você precisa entender o que você está fazendo ali. Você está tratando de um serviço para Deus. Você não pode fazer isso de qualquer forma. E você colocar isso na sua cabeça e se entender que o seu corpo não é seu, é essencial para isso. Você entender que você tem a necessidade de zelar pelo espaço que você tem e existem alguns pecados que você comete contra o seu próprio corpo, que é o caso que Paulo está falando aqui no capítulo 6, está falando sobre pecados sexuais, fugir da imoralidade sexual, que ele fala no versículo 18. E dentro dessa teologia do corpo, por isso que a maioria das pessoas sempre vai por esse assunto, porque também tem bastante texto bíblico relacionado uma coisa com a outra, e as pessoas normalmente não param muito para pensar que cuidar do corpo não é só fugir da imoralidade. Apesar de que você praticar algum esporte que trabalhe bastante disciplina, como eu já falei em outro vídeo também, principalmente as artes marciais trabalham bastante isso, você vai conseguir se manter muito mais forte na sua luta contra o pecado. E não é só você manter esse tipo de espiritualidade, mas você também se alimentar bem, você dormir direito, você não se viciar, treinar, que é dominar o seu próprio corpo. Isso também é espiritual. Isso é culto também. Isso é você glorificar a Deus através do seu corpo. Então, o seu corpo ele é um presente, ele é uma ferramenta, ao mesmo tempo também é um campo de batalha. Deus ele se importa com o seu corpo e você também precisa se importar com o seu corpo. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como a disciplina física pode transformar a sua vida espiritual. Comenta aqui se você já teve dificuldade em enxergar o seu corpo desse jeito, o seu corpo como algo espiritual, e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro aí sempre que sair um vídeo novo. A gente vai colocar essa fé em movimento, hein? Se você quiser continuar crescendo na sua caminhada, eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você, e esse vídeo tenho certeza que vai te orientar bastante. Te vejo em alguns segundos.